Olá, eu sou a Larissa, graduanda do sexto período do curso de Direito da Unifor, e com esse podcast nós vamos repassar alguns dos conhecimentos que nós adquirimos ao longo do processo desse artigo. Olá, eu sou a Rita, sou aluna do sexto período de Direito do Unifor, e nós vamos falar sobre um tema de extrema relevância social, que é a eficácia das medidas protetivas na Lei Maria da Penha, seus desafios jurídicos, sociais e institucionais. Esse é o tema do nosso artigo, né, que nasceu de uma pesquisa acadêmica bem aprofundada. Por que escolhemos o tema de medidas protetivas? O nosso interesse, ele surgiu porque antes da Lei Maria da Penha, de 2006, a violência doméstica ela era tratada de forma branda e sem muita eficácia, sem ser uma coisa com uma forma de proteger a mulher do agressor. Como era uma forma muito branda e pode falar assim que era quase uma coisa banal, a Lei Maria da Penha ela revolucionou o jeito que a gente lida juridicamente com a violência. Antes, ela era tratada no Juizado Especial Criminal e depois a Lei Maria da Penha ela passou a ser tratada com uma forma mais rígida, com o intuito de proteger a mulher. A pergunta que guiou a nossa pesquisa foi: em que medida as medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha, elas têm se mostrado eficazes na prevenção e no enfrentamento da violência de gênero no Brasil, né? E também quais são os principais desafios jurídicos, sociais e institucionais para assegurar a efetividade dessas medidas, né, na proteção dessas vítimas. A nossa metodologia usada foi de natureza bibliográfica e nós pesquisamos na plataforma Cielo e no CAPES. Juntando os artigos que achamos nas duas plataformas, a gente conseguiu chegar no número de 18 artigos que falavam sobre medidas protetivas. Nós aplicamos filtros de idioma e colocamos a palavra-chave medidas protetivas. Com isso, a gente chegou em 18 artigos finais e começamos a pesquisar sobre o tema. O que nós achamos de importante nesse tema, né? Nós imaginávamos, né, que a lei, por ela ser rigorosa, ela já garantiria plena segurança, né? Porém, nós descobrimos que, apesar dos avanços normativos, a eficácia plena ela ainda não foi alcançada. Os artigos eles mostram que enfrentar a violência de gênero requer ações que ultrapassam o direito penal. A eficácia das medidas protetivas prevista na Lei Maria da Penha não depende apenas do texto legal. Ela depende também de como são aplicadas na prática. Antes da criação da Lei Maria da Penha, como eu falei anteriormente, era uma coisa mais branda. E com a Lei 11.340 de 2006, que é a Lei Maria da Penha, a gente começou a tratar ela de uma forma mais rigorosa e protegendo mais a mulher, entendeu? Com uma forma mais rápida e para proteger a mulher com relação às medidas protetivas de afastamento do lar, de afastamento em metros, entendeu? Para garantir a proteção imediata da mulher em situações de risco. A efetividade das medidas protetivas varia conforme o estudo disponível dos órgãos de segurança e justiça. Fatores como a demora da análise dos pedidos e a falha na fiscalização e a falta da capacitação dos agentes públicos dificultam a proteção integral da mulher, porque não tem um agente 24 horas
que possa fazer a proteção dessa mulher, entendeu? E também o que dificulta é o acesso à informação. Como as mulheres, como elas podem ter esse conhecimento de que estão sendo protegidas ou não? Porque o amparato legal é, de certa forma, muito rabuscado para quem não entende. Então, assim, o nosso intuito é fazer com que a gente dissemine essa ideia de medidas protetivas de uma forma simples e rápida e que qualquer pessoa entenda. Por isso que esse é um assunto muito importante, porque muitas mulheres, elas não sabem como funciona no quesito de, vou pedir uma medida protetiva. Beleza. E no outro dia ir lá revogar. Entendeu? Para ela é uma coisa fácil, só que existe um trâmite jurídico. Tipo, se não é uma forma simples, vai ocorrer uma investigação, entendeu? Então, assim, o objetivo é esse, é repassar a informação de forma clara sobre a aplicação das medidas protetivas e que não é só o entendimento jurídico, não é só a lei. Ela depende também da sociedade, de aplicações do setor de fiscalização, do Ministério Público e da sociedade também, né? Isso, então, como a Larissa está falando, né, a gente enfrenta vários desafios, né, em vários pontos. Um deles é o desafio jurídico, né, na proteção das mulheres. Ele mostra que, mesmo com essas leis que são tão importantes, né, nós ainda temos muita dificuldade em fazer com que elas funcionem plenamente. O maior problema é o descumprimento dessas medidas, que elas deveriam impedir a aproximação do agressor, mas muitas vezes são ignoradas. Outro ponto delicado é equilibrar a proteção da vítima com os direitos do agressor, principalmente quando há filhos envolvidos, né? O debate também sobre a justiça restaurativa, e ela divide algumas opiniões, né? Porque alguns veem nela uma chance de mudança e outros temem que a mulher seja revitimizada. Então, tudo isso revela um sistema jurídico que ainda precisa evoluir para garantir mais proteção, né? No desafio social, eles mostram que a violência contra a mulher, ela nasce de algo muito mais profundo. Ela é uma cultura machista, né, que ainda enxerga a mulher de uma forma inferior. Essa mentalidade, ela alimenta o medo, né, o silêncio, a dependência emocional, financeira, e isso faz com que muitas vítimas jamais denunciem, né? A violência psicológica, ela é a mais escondida e a menos relatada. A motivação dos crimes também revela o problema cultural, né, marcado por ciúme, posse, ódio, e a pouca presença de mulheres na política, né, ela vai enfraquecendo a criação de políticas eficazes, né, que aí já entra no desafio institucional, porque nesses desafios institucionais, nós percebemos que o Estado ele ainda não consegue responder de forma rápida e articulada, né? Principalmente nessa questão, né, a presença das mulheres na política, para superar tudo isso também, nós precisamos mudar a sociedade como um todo. Os feminicídios, eles ocorrem principalmente dentro de casa, né, onde a polícia ela não consegue atuar preventivamente. Os prazos são curtos na investigação, né, isso acaba atrapalhando a coleta de provas, mas o maior problema mesmo é a falta de integração entre os serviços, né, segurança pública, justiça, saúde, assistência social, e muitas vítimas, elas não sabem onde buscar essa ajuda. Elas precisam repetir a sua história várias e várias vezes, né? O que acaba causando essa revitimização. Então, apesar de existirem programas eficazes, eles ainda não alcançam todas as regiões. Então, isso mostra de uma maneira, né, que a gente precisa de uma atuação conjunta, né, unindo punição, acolhimento e reeducação. Isso. A análise, ela mostra que a Lei Maria da Penha ela é muito importante e ela também é rigorosa. Só que
não depende somente do Poder Judiciário, também depende de ações integradas entre sociedade, tipo assim, acolhimento, igual a Rita falou, também acolhimento psicológico, a questão da segurança pública, da fiscalização, então, entendeu? Com isso, a nossa intenção ela é ampliar o acesso a essa sociedade de uma forma que ela possa saber e quando acontecer, se vier a acontecer alguma coisa com ela que ela precise de utilizar a Lei Maria da Penha, ela saiba que ela está amparada, mas também existe alguns limites que vão além da justiça, que ela não pode abranger tanto assim. Falta políticas públicas, políticas sociais, entendeu? Para acolher essa mulher que passa por essa situação. Então, assim, no meu ponto de vista, esse trabalho, ele transformou, né, a minha visão sobre a proteção da mulher, né? Eu aprendi a analisar de forma mais madura um problema que é complexo e entender, né, como direito, sociedade, instituição, eles estão conectados, né? Eu percebi também que essas mudanças legislativas, elas não bastam, é preciso mudar a mentalidade, a estrutura e a prática. E para você, Larissa, qual foi a sua visão com relação a esse tema? A minha visão continua que, independente dela ser não tão eficaz como deveria ser, ela é de extrema importância para a sociedade, para as mulheres, porque, querendo ou não, as mulheres elas não são tão ouvidas na sociedade e ainda mais as mulheres que sofrem violência. Então, assim, a Lei Maria da Penha, ela revolucionou e deu uma segurança para a mulher que ela não tinha. E reforçou de uma forma, porque antes, igual eu falei, ela era tratada de uma forma mais branda, entendeu? E agora, se você agride uma mulher, você vai ser preso, entendeu? Você vai pagar por isso. Então, assim, não é mais branda como era antes de 2006, antes da Lei Maria da Penha. Com isso, minimamente, a gente pode dizer que minimamente as mulheres estão sendo protegidas. Deveria ser de uma forma mais eficaz, mas com a nossa sociedade tipo assim, muito grande, não tem como o Estado oferecer guardas para todas as pessoas que precisam das medidas protetivas, a gente trabalha com o que a gente tem. E no momento, o que a gente pode fazer é apelar pela. Eu acho que as medidas, assim, elas são eficazes, né? Sim, porém, elas não são 100%, né, Larissa? Mas eu acho que com relação à nossa sociedade antigamente, né, as mulheres não tinham proteção nenhuma, eu acho que hoje em dia elas têm, sim, bastante proteção, né? Principalmente, um ponto que a gente não comentou foi a questão da patrulha, né? Da Lei Maria da Penha, que é super importante, super interessante. Foi com esse trabalho que eu descobri, que eu conheci, eu achei super interessante, de muita valia. Então, assim, para quem sofre, eu acho que de muita importância, é um trabalho maravilhoso da Polícia Militar que faz, né, esse trabalho da patrulha. Até Então, assim, eu acho que porque às vezes a mulher só pode contar com a patrulha, né? Ela vai ficar lá isso sofrendo sozinha, não tem sem ter apoio, ajuda. Então, assim, não o tem essa apoio da patrulha, ele é de extrema importância quando feito regularmente, assim, para isso. acolher Então, situações. pelo que eu vi aqui nos desafios que foi encontrado, eu acho que as medidas que já existem, elas são extremamente importantes, elas
são eficazes, sim, né? Porém, ainda deixam alguns pontos que precisam ser trabalhados, que precisam ser melhorados, mas isso eu acho que é uma busca incessante, incansável, né? Da sociedade, das instituições, né? E do direito também. Isso, para a gente poder ampliar mais e mais, né? Essas medidas, para que cada dia mais elas se tornem mais eficazes, né? E eu acho que é isso. Eu acho que o nosso estudo aí ele foi de grande ajuda, né? Tanto para nós, eu acho que ele é uma ajuda muito grande também, tanto para o ouvinte também, para compreender melhor essa resposta jurídica aí dada a casos de violência, né? Mas também ela é um alerta que a violência também ela é um problema estrutural também, né? E ela exige atitude da sociedade também. Então, ao buscar uma ajuda na delegacia, na saúde, na assistência social e exigir políticas públicas eficientes, cada pessoa ela contribui para romper esse ciclo de violência, né? Isso. Uma coisa que eu queria ter falado e eu tinha esquecido é que antes, voltando nesse assunto, antes das medidas protetivas era de uma forma mais branda. E com a chegada da lei Maria da Penha, ela tornou mais coercitiva, entendeu? O que foi de grande ajuda, porque o medo, ele para a pessoa. Você não quer ter seu nome com, com uma ficha, você não quer ter, você não quer ter um processo criminal no seu nome. Sim. Então, assim, esse medo, ele é uma forma de controlar. E por mais que não seja tão eficaz, isso é o que a gente tem. E ele ele protege muita gente, mesmo a grande maioria revogando as medidas. Mas o que importa é que salva muitas mulheres e a gente tem que se apegar nessa parte que dá uma mínima perspectiva de melhora. Isso. Eu acho que assim, o ponto principal que eu achei nessa pesquisa é a questão, para mim, o desafio maior, ele é o social, né? Principalmente, uma coisa interessante também que eu vi com esse artigo, né, estudando esse artigo, é a justiça restaurativa, que eu não conhecia, né? Que é trabalhar esse lado aí de socializar o agressor, de buscar ajuda para ele também. Então, isso eu acho muito interessante, entendeu? Eu acho que, então, é um ponto onde o maior desafio, para mim, o maior desafio é o social mesmo, para Sim, trabalhar essa porque cultura, mudar essa cultura que a gente tem de agressão aí, eu acho que é a, o maior desafio que a gente tem. E eu acho que isso é um trabalho, ele é diário, e a gente não pode cansar nunca, né, de buscar melhorias, de trabalhar para que, né, essa mentalidade ela muda cada dia mais e mais e mais as pessoas começam a ter um pensamento mais humano, né? De respeito, olhar para a mulher com mais respeito, né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que para nós, eu acho que foi de suma importância esse trabalho. Achei super interessante. sim, o nosso artigo, eu achei que ele foi muito importante, tanto para nós, tanto para o nosso crescimento acadêmico, e espero que a gente pelo menos tenha conseguido passar um pouquinho do nosso conhecimento para a sociedade de uma forma menos juridicamente difícil. E foi esse o nosso trabalho. Nós vamos encerrar aqui. Você quer falar mais alguma coisa, Ritinha? Não, só agradecer mesmo, né? Agradecer a todos que nos acompanharam e lembrando, né, que o combate à violência contra a mulher é responsabilidade de toda a sociedade. E é um combate diário. Isso. Eu E sou é isso. Larissa. E eu sou a Rita. E nós encerramos por aqui. Tchau.